Oi, eu sou o Fábio e esse é o Coisas de TV que está iniciando a retrospectiva de 2025. Sim, o ano passou muito rápido e como a gente faz todos os anos, o primeiro vídeo de retrospectiva é um que eu venho aqui sozinho para falar de um assunto que eu gosto muito, que é o que? Aberturas de novelas. Todos os anos eu venho aqui e ranqueio as aberturas do ano vigente, da pior à melhor. São as minhas opiniões sobre as melhores aberturas de 2025. Então, se você quer saber qual que é o ranking, fica aí que eu vou falar logo depois da vinheta. Primeiro, eu tenho que falar algumas regras gerais, quais são os meus critérios para escolher a melhor abertura de 2025 e a pior também, consequentemente, porque é um ranking. Vou pegar apenas as novelas que estrearam em 2025. Ah, Garota do Momento é muito boa e a maior parte de Garota do Momento foi exibida em 2025. Não entra. Eu já botei ano passado como uma das melhores aberturas, então não entra nos critérios. Tem que ter estreado em 2025. O outro critério muito importante é o quê? O principal ponto que é levado em consideração não é técnica, não é vídeo, não é música, e sim o que Fábio Garcia do Coisas de TV gostou dessa abertura. Então eu sou a minha fonte, eu sou o critério, a âncora moral desse negócio. Então aqui é o meu ranking totalmente pessoal e 0% imparcial. Então se você discorda, que legal, vivemos numa democracia, você pode ir nos comentários aqui do canal e dizer qual que é o seu ranking das aberturas de 2025. Vou adorar ler, a não ser que você elogie, sei lá, meu último lugar, aí eu vou fingir que você não existiu, não vou dar o coraçãozinho, funciona dessa forma aqui também. Temos aqui 8 novelas que vou levar em conta nessa lista. Então, começando no 8º lugar, que também é conhecido como a pior abertura de novela de 2025, é Paulo o Apóstolo. Nós aqui no canal, aí eu já falei isso outras vezes, mas vou repetir. Nós aqui no canal, a gente não fala de novela bíblica. Porque não é uma produção que a gente gosta, a gente acha os textos de muita baixa qualidade, e também tem o fato de que a gente não se diverte nem assistindo pra falar mal, não tem aquela graça. E além de tudo isso, quando a gente fala qualquer coisa, aparece um pessoal meio religioso assim, que veio questionar as coisas, então a gente prefere não fazer isso, a não ser quando a gente dá vontade, aí a gente faz. Nos vídeos de abertura, como eu não preciso assistir a novela, apenas assistir a abertura da novela, então eu acho de boa falar aqui. Então, vamos ter essa opinião aqui. Paulo o Apóstolo é a pior abertura de 2025. A abertura consiste basicamente em imagens aleatórias, como toda abertura de coisa da Record, né? É um deserto, é um muro se montando, é pedras se quebrando, é um navio nadando, é um touro. Enfim, deve fazer sentido pra história, mas eu, sei lá, eu fiz minha catequese o quê? 20, 30 anos atrás, não faço a menor ideia de quem que era Paulo mesmo. No decorrer da abertura, a gente vai vendo... Aliás, vocês estão percebendo que eu tô usando agora um microfone, né? Eu fiquei inspirado na blogueirinha que fez a gente apresentar aquele podcast segurando o microfone pesado. Eu falei, vou pegar uma melhor captação. O pessoal reclama quando eu fico usando aqueles pequenos microfones que é de lapela nos vídeos para as redes sociais. Então agora eu vou usar um de verdade. Esse aqui é um microfone grande de verdade, estou usando ele, gente. Aí fica passando imagem. É bom que também mantém minha mão ocupada. Eu acho que eu gesticulo muito quando tô falando, então vai ser só gesticulação com uma mão. Fica passando umas imagens, umas letras, imagino que sejam, sei lá, os salmos, essas coisas aí, ficam passando versículos, ficam passando lá, e no final aparece Paulo o Apóstolo, um logo bem simplesinho, na verdade. A grande surpresa é que essa novela não tem abertura instrumental. Normalmente as novelas da Record pegam uma música instrumental, uma coisa meio Game of Thrones, porque eles tentam passar uma coisa meio épica, embora com o orçamento de uma peça de teatro de escola católica. Dessa vez a gente tem um gospel, e aí piora tudo, com todo respeito ao gênero, né? E está aqui no último lugar, Paulo o Apóstolo, a novela que provavelmente você que tá assistindo esse canal talvez nem sabia que existia. Vamos falar de novela que tem audiência? Vamos falar de novela que tem audiência, porque em 7º lugar, Dona de Mim está aqui na lista das melhores aberturas de 2025. Sim, em 7º lugar numa lista não é necessariamente um bom sinal, né? É meio que sua abertura é meio ruinzinha. A abertura parece que ela não sabe muito o que fazer, porque ela começa mostrando um design gráfico que,
sei lá, é a marca da novela, beleza, umas imagens aleatórias de cidades. E aí, sei lá, você pensa que vai ser, vai vir uma coisa meio vai na fé. Só que aí a música Dona de Mim começa a cantar, e aí você vê a letra aparecendo na tela como se fosse um lyric video. Pra você que não entende de música, talvez assim como eu, alguns cantores, ao invés de gastar dinheiro com um clipe, que é um negócio que talvez não repercute tanto, elas lançam um conceito musical no YouTube e tem a letrinha passando pra você cantar junto, tipo um karaokê, mas a letra vem de uma forma estilizada. Aí, ainda em Dona de Mim, aparece uma coisa meio Cante com Disney, que tem uma bolinha pulando em cima da letra pra indicar aonde que é que você tem que cantar. Aí você imagina, esse é o conceito, é meio um karaokê. Só que aí aparece a Léo dançando e cantando. Aí você pensa, não é uma abertura com imagens aleatórias e uma letrinha pra você cantar junto. É com a protagonista cantando e dançando. Aí aparece a Sofia fazendo isso e você, são os protagonistas e etc. Só que de repente começa a aparecer mais personagens cantando e dançando. Aí você pensa, é um grande musical, é uma referência a Floribela. Só que aí a abertura vai pra um canto que parece que eles não sabiam muito bem o que botar ali. Tinha um buraco e aí eles começaram a enfiar imagens de divulgação da novela. Como se a equipe de design entrasse lá no G-Show / Dona de Mim e pegasse as fotos dos perfis dos personagens e saísse botando lá sem muito critério. Só que aí depois, eles lembram que eles gravaram cena com os atores cantando e dançando. Aí aparece a Sueli Franco dançando, o Tony Ramos dançando, a galera lá do elenco, e aí vira, sei lá, um grande musicalzão. Eu sinto que essa abertura não termina nada que ela começa. Ela inicia muitas coisas, ela não conclui nenhuma dessas coisas. E é uma bagunça. E ainda tem aquela letra passando, meio que pra cantar junto. O que gera umas situações muito estranhas, porque às vezes a novela da Rosane termina com cenas muito dramáticas, e aí a equipe, ao invés de botar a música Dona de Mim pra tocar, botam alguma outra música instrumental, alguma outra canção, e aí fica passando aquela letra. Eu acho visualmente muito bizarro ver isso. Parece que fizeram um brainstorm pra saber como que vai ser a abertura de Dona de Mim. Todo mundo deu ideias da equipe de produção e falaram, beleza, vamos fazer todas. Vai ter fotos aleatórias dos atores que tiramos do G-Show, vai ter imagens da cidade, vai ter a galera cantando, vai ter a letra passando na tela, enfim, é uma bagunça esse negócio. Acho que o único ponto positivo é a música, que realmente é muito legal, a versão que fizeram de Dona de Mim. Que assim, eu acho um prodígio, acho um fenômeno que Dona de Mim conseguiu fazer, porque eu sou uma pessoa que gosta de personagem aparecendo na abertura, eu gosto de dancinha, quando tem o elenco dançando, eu amo as aberturas de Floribela. E aí você vai lá e faz uma abertura que tem todos esses elementos e eu ainda consigo desgostar. Nossa, eles conseguiram um negócio que eu nunca imaginava que iam conseguir. Em sexto lugar, temos Eta Mundo Melhor, que assim, a abertura ela tenta remeter à abertura antiga. A abertura antiga de Tá Muito Bom eu achava muito boa, porque era aquela música lá super legal e algumas imagens aleatórias remetendo à época dos anos 20, que era ambientada na novela. Anos 20 ou anos 30? Enfim, não lembro. Mas era aquela coisa do passado lá, do São Paulo do passado. Só que agora a música é cantada pela Lauana Prado. Aliás, inclusive, a música ficou legal, não vou reclamar não. A abertura começa com um Candinho andando com um Policarpo numa região meio de campo, e aí começam a nascer vários prédios. E aí ele fica meio assustado com aquilo, porque, sei lá, é a pessoa assustada com o progresso. O Candinho anda pela cidade como se estivesse andando em meio a fotos antigas, e aí ele é quase atropelado. Ele tem uma certa questão com a modernidade, é uma coisa que ele não sabe lidar muito bem. Ele anda, chega num cinema e encontra lá a Dita, que olha pra ele, aí ele dá uma dançadinha assim, e aí a câmera entra dentro do cinema e mostra que as pessoas estavam assistindo a um filme estrelado pelo Policarpo. E aí acaba a abertura e entra, eita, mundo melhor. Eu tenho a impressão que essa abertura queria contar uma história, só que aí acabou o tempo e aí eles só encerraram onde dava e botaram o logotipo da novela. Porque eu não entendi muito bem o que eu entendi, tipo, o Candinho tava saindo do campo, aí ele vai chegando, encontra a Dita, dá uma dançadinha, de repente corta pro cinema, enfim, entra a abertura porque já passou 1 minuto. Melhor que a de Dona de Mim, então não tem muito o que falar, né? Em quinto lugar, nós temos Beleza Fatal, um dos destaques do primeiro trimestre do ano 2025. Na abertura a gente vê a Camila Pitanga, a Camila Queiroz e a Giovanna Antonelli. Meio que a equipe do HBO Max pagou uma diária pra elas no estúdio e falaram: gatas, vocês estão aí com uma câmera, façam caras e bocas de seus personagens. Ai, dá um grito, ai, anda de forma conceitual. E aí elas passaram um dia gravando essas cenas, e aí botaram isso num clipezinho em que tem um efeito meio espelhado, meio, sei lá, talvez pra remeter, fina estampa, não sei. E aí, meio espelhado, e a música fica tocando, fica oh, oh, oh.
A música é basicamente isso, não tem uma música, enfim, cantada, com letra e etc. E aí termina com elas olhando, servindo Kant, olhando pra câmera. Que aí elas ficam lá olhando, assim, não sei o que, fazendo pose. E aí entra Beleza Fatal. Sei lá, a abertura não é criativa. Não tem nada de muito inovador aqui. Mas eu acho que acabou sendo bem feita, porque ela é curta. E porque também a música acabou grudando muito a questão da novela. É muito importante quando você coloca uma música que te remete à novela. Quando você ouve, você pensa automaticamente naquela trama. Se eu ouvir o uou, 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 eu vou lembrar automaticamente de Beleza Fatal. Então eu acho que a missão aqui foi cumprida. E tá melhor, por exemplo, que outras aberturas de novela de streaming que são terríveis e que dão vontade de pular. Tipo, sei lá, de Verdades Secretas 2. Ou as que são apenas aparecendo o logotipo e pronto, igual de Pedaço de Mim. Chegamos no quarto lugar, estamos quase no pódio das melhores aberturas de novela de 2025. E em quarto lugar nós temos Vale Tudo. A abertura é básica. Aqui, lembrando, a gente não tá julgando a novela, tá? Se fosse julgar a novela, Vale Tudo ia estar um pouco mais baixa, mas aqui é apenas o recorte da abertura. Na abertura de Vale Tudo, a gente vê uma sucessão de imagens que tenta mostrar o que é o Brasil de 2025. Não é alguma abertura que parece campanha política, tipo de Vai na Fé. É uma abertura que tenta mostrar as belezas e as coisas ruins do Brasil. Pessoas dançando, pessoas sendo felizes, diversas religiões, tigrinho, corrupção, enfim, tenta construir um recorte do país e eu acho que foi muito competente na construção das imagens. Eu acho que, ouso dizer, que foi até mais competente do que a abertura feita em 88. Curiosamente, inclusive, a abertura consegue abordar politicamente o nosso Brasil de uma forma muito melhor que a própria novela. Enfim, então mais pontos aqui pra abertura. E assim, a abertura decidiu jogar totalmente no seguro, porque botaram a Gal Costa mesmo pra cantar. Não pegaram uma outra versão da música, não chamaram outro cantor, nada. Então é a mesma versão da Gal Costa de 88 foi colocada aqui. De que, de certa forma, é legal porque as pessoas tinham um carinho pela música. De outro, deu um aspecto, sei lá, contrastante, porque a abertura tá muito mais moderna e a música tem qualidade, até porque foi gravada décadas atrás, apresenta uma coisa mais datada. Porém, tem a questão de que no final da abertura ainda pegaram um trecho da Gal Costa cantando em vídeo pra fechar a abertura, aí isso foi legal. Vamos entrar então no nosso top 3 das melhores aberturas de 2025, mas antes disso, tenho que falar do nosso clube de membros, então pode entrar a propaganda aí. Com licença, Fábio e Larissa, estamos aqui, Fábio e Larissa, para comentar sobre o clube de membros, que é a forma como vocês podem contribuir ainda mais com o canal, não só assistindo os vídeos, mas também podendo acessar a benefícios extras, né? No plano Valcir, por exemplo, você tem acesso aos nossos vídeos, todos os vídeos com antecedência. E também você pode participar do nosso novo jornal, que é o Jornal dos Membros, o Jornal da Fofoca, em que a gente faz apenas fofocas. Já que agora o nosso jornal Coisas de TV é ao vivo. Aí a gente fala o quê? Baixaria, surto, fala mal de famoso, tudo, a gente reage a vídeo, então é uma coisa divertida e os membros gostam. E se você faz parte do Plano Maneco, você tem acesso a todos esses benefícios, mais 2 vídeos extras todos os meses, vídeos que são maiores. Aí tem vídeo de react, vídeo da gente comentando seriamente. A gente recentemente fez uma reunião de condomínio com os membros, a gente também já reagiu a peças de dramaturgia de emissoras muito ruins. É isso, se você quiser saber mais, só dá uma olhada aqui embaixo que tem todas as informações e a gente jura que vale super a pena. Agora vamos voltar para a retrospectiva. Gostei que a nosso vídeo de propaganda fala de Fábio e Larissa, mas só tô eu aqui. Mas enfim, é a propaganda que a gente tinha gravado, é isso que tinha pra passar aqui. Em terceiro lugar, medalha de bronze, fugiu, por algum motivo fugiu qual que era o metal usado na medalha, mas enfim. Em terceiro lugar, temos Vale Tudo, versão da Preta Gil. Quando a Preta Gil nos deixou, a Globo fez, durante um capítulo, uma versão especial da abertura, em que era cantada pela Preta Gil e não pela Gal Costa. Então aí, a gente tem todas as qualidades da versão que eu já falei no quarto lugar, uma boa composição de imagens do Brasil, uma música impactante, toda uma construção legal, só que agora é com uma música da Preta Gil. E o arranjo da música da Preta Gil eu achei muito melhor. Eu achei moderno. E a interpretação da Preta Gil dessa música também ficou muito interessante. Ela não tenta imitar a madrinha dela. Ela canta do jeito dela. E canta de uma forma muito legal.
eu fiquei assistindo aquilo pensando, nossa, essa deveria ter sido a versão da novela. Porque passa o ar de modernidade que aquelas cenas estavam exigindo. Ela passa aquela imagem de não é o Vale Tudo de 89, é outro Vale Tudo. Que talvez seja uma questão que as pessoas tiveram dificuldade durante o ano. Muita gente achou que a novela tinha que copiar exatamente o texto original, quando Manuela Dias propôs o quê? Propôs uma nova versão da trama. Então, talvez se tivessem botado essa música, teria ficado mais claro para as pessoas que não era uma imitação. E aí essa abertura também fica especial por 2 motivos. Estávamos muito abalados pela morte da Preta Gil. É uma pessoa muito querida, teve uma morte muito triste, ela passou por muita situação chata e pesada, e aí a gente estava compadecido, então mexe um pouco mais no emocional. E também que, por ser uma abertura que passou apenas um dia, ela tem aquele caráter meio card metalizado do Pokémon TCG, então tem uma coisa meio especial. Então aí a gente fica, nossa, então eu tô valorizando mais essa versão que passou um dia do que a outra que passou 200 e poucos dias. Em segundo lugar, nós temos a abertura de Três Graças, que é bem recente, mas eu já achei muito competente. A abertura começa com flores nascendo no meio de pedras, e aí a gente descobre que na verdade não são pedras, são estátuas gregas. Claro, é a estátua das Três Graças, que é um dos temas da novela, né? As 3 estátuas, elas se transformam em quem? Nas 3 protagonistas da novela, Dira Paz, Sophie Charlotte e Alana Cabral. E aí elas estão lá com umas roupas meio gregas, como se estivessem no bloco Agrada Gregos aqui de São Paulo, no Carnaval, e elas começam a andar em campos floridos. Isso, claro, tem um momento que elas tocam nas estátuas, aí tem toda a interação e tudo mais. E a música, ao invés de uma música muito conceitual e pegar uma música clássica da MPB, eles optaram por um pagodão. Inspirado naquela energia que nos passava a abertura de Dona do Pedaço, eles buscaram um pagode que tem uma vibe meio mais animada e mais inspiradora, porque é uma música que tenta falar, o dia sempre vai raiar, o dia clareou, essas coisas, que tenta passar uma mensagem um pouco mais positiva, quando na verdade a novela trata de temas bastante pesados, morte, corrupção, sabotagem de remédios. Eu gosto muito de aberturas que você coloca os personagens da novela. Não tem aqui dança exatamente, mas estão elas representadas como as estátuas. Então achei bastante positivo. Achei legal. E achei que conceitualmente é bacana. E a música gruda muito na cabeça. E é, como eu já falei, é uma música que quando você ouve, você pensa automaticamente em Três Graças. Então essa tá valendo como a segunda melhor abertura de 2025. E agora chegamos na melhor abertura de 2025. Essa que vai ser marcada aqui no ranking do Coisas de TV, que sempre marca as melhores aberturas segundo o conceito de Fábio Garcia. E aí o que acontece? Em primeiro lugar, se vocês já pensaram nas novelas que foram exibidas neste ano, temos Guerreiros do Sol. A abertura consiste em imagens do sertão nordestino com um filtro amarelo torando. E a música é Cavalos do Cão, do Zé Ramalho, em participação com a Elba. E aí, a música é muito legal, eles cantam muito bem, e a música tem um ritmo assim, que parece meio que um chamado pra guerra, porque a novela é basicamente uma guerra, né? Porque é uma novela bastante western, como diria, né? Meio filme de bang bang, que são lá o pessoal lá combatendo, resolvendo tudo na base da bala, em vez da conversa. E aí a música tem esse negócio meio, parece que eu vou ver uma coisa de guerra. É uma abertura que já te coloca no clima que a produção está tentando passar. A abertura em si não tem nada de muito inédito. Nossa, vou botar imagens do Nordeste brasileiro com um filtro amarelo. Nossa, realmente nunca fizeram isso na vida. Eu não gostei da novela. A gente vai falar disso melhor no nosso vídeo em que a gente vai ranquear todas as novelas de 2025. Aguardem que a gente já gravou esse conteúdo e entra nos próximos dias. Mas não gostei da novela, porém a abertura me agradou muito. Eu acho que é uma abertura bastante legal e eu acho que é importante que ela seja marcada como a melhor abertura de 2025. Então, parabéns, não tô com 2 mãos aqui, não posso aplaudir, mas Guerreiros do Sol, vocês ganharam como melhor abertura aqui do canal Coisas de TV no nosso vídeo anual, olha só que bacana. Foi o nosso vídeo das melhores aberturas, imagino que você vai discordar de alguma posição, então aí sinta-se convidado aí nos comentários e botar o seu ranking. Às vezes você acha, né, que nem que eu devia ter considerado a versão da Preta Gil. Às vezes você acha que eu não deveria ter considerado Guerreiros do Sol, porque essa novela nem é de 2025, foi gravada
que em 2012. Abra o seu coração, enquanto aí também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Tem nosso canal de transmissão do WhatsApp, em que a gente sempre avisa quando que sai vídeo novo, e aí você não precisa acessar uma rede social pra você ficar sabendo disso. Eu adoraria não ter que acessar uma rede social, mas você tem essa escolha. Eu não tenho, porque eu trabalho com isso, eu tenho que estar lá sempre. E é isso, eu fico confuso quando não tem a Larissa, eu não sei exatamente qual é a ordem, essa parte de falar dos comentários, ela veria depois, porque é a Larissa que fala. Mas enfim, e fiquem de olho que vai ter ainda mais conteúdos de retrospectiva e conteúdos normais do canal, porque a gente mudou a ordem das coisas aqui um pouco, então o próximo vídeo, se eu não me engano, nem é retrospectiva. Mas começou essa época de retrospectiva, temos conteúdos presenciais, vamos ter nossa premiação este ano que vai ser ao vivo, vamos ter as previsões, conteúdos para membros, enfim, acompanhe as nossas redes sociais para você ficar sabendo. É isso, um abraço, até mais e tchau.